Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor público, muito prazer, me chamo Ana Cláudia Campos, sou a mais nova professora de Direito Administrativo aqui do LAC Concurso e minha meta aqui com você é tentar tornar o seu Direito Administrativo um estudo muito mais fácil, muito mais prazeroso, esquematizado e focado na sua futura nomeação, que eu tenho certeza que a sua nomeação ela vai chegar, ela já está chegando, ela só não chega para quem desiste, que não é o seu caso. Já se sinta um futuro servidor, que eu tenho certeza que esse vai ser o seu futuro e um futuro bem próximo. Qual é a nossa meta aqui? A nossa meta vai ser trazer todos os principais pontos do direito administrativo de uma maneira prática, rápida e esquematizada para que você consiga acertar qualquer tipo de questão que venha porventura aparecer na sua prova. Só que como é nosso primeiro contato, vamos gastar um pouquinho de tempo inicial para poder falar algumas coisas. Por exemplo, as minhas redes sociais, para você conseguir tirar algum tipo de dúvida, para poder você entrar em contato comigo. Professora, eu não entendi tal questão. Professora, qual é a diferença desse assunto para aquele assunto? Professora, saiu o meu edital. Então a gente vai conversando para poder ter uma interação maior e você conseguir, mais uma vez, caminhar com mais tranquilidade rumo à sua nomeação. Então vamos lá, só para ir mostrando para vocês. Aqui tem o Facebook, que é uma página, basta você seguir, que é o facebook.com/prof.anaclaudiacampos. Pode me seguir e outra, pode me mandar mensagens com dúvida. Eu respondo todas as pessoas. Pode não ser instantaneamente, tá? Vou ser sincera, mas eu respondo todo mundo. Tem também aqui o Instagram, que eu faço uns videozinhos rápidos de dicas para você, para te ajudar no estudo também, que é o @prof.anaclaudiacampos, e tem o Periscope também, que de vez em quando eu entro para poder dar algumas dicas, que é o @anaclaudiacampos. Então aqui só para poder você saber quais são as redes sociais, para poder a gente manter uma interação extra sala de aula também. Só que também, como é nosso primeiro encontro, vamos indicar algumas bibliografias. Por exemplo, livros indicados. Tem esse livro, que é um livro muito famoso no Brasil, que é o Manual de Direito Administrativo do professor Alexandre Maza. Para quem gosta de um estudo esquematizado, mais prático, mais objetivo, vai adorar esse livro daqui, ó. Porque esse livro, ele tem uma linguagem muito simples, prática, quando você vê, pô, já acabou o capítulo. E vai te atender em qualquer concurso que porventura você vier a fazer. Vou te dar outras opções também, ó. Tem esse livro daqui, O Direito Administrativo Descomplicado. O autor é o chamado Marcelo Alexandrino. É um livro mais denso, é um livro maior, com mais detalhes. Então, se você quer um estudo assim, mais até voltado um pouco acadêmico, é esse livro daqui. Tem um livro grande, que tem mais de 1000 páginas, que ele é completão. E tem um resumo para aquela pessoa que está meio que sem tempo. O resumo é maravilhoso também. Tem um outro livro muito famoso, que é esse daqui, Manual de Direito Administrativo, de Matheus Carvalho. É um livro super completo, até se porventura você estiver pensando em carreira na área jurídica, promotoria, procuradoria, é um livro que te atende. Professora, qual é o que eu vou comprar? Depende do seu concurso, depende do seu método de estudo. Se você chegar e disser para mim, professora, eu quero já carreira jurídica, eu quero focar em procuradoria, promotoria. Esse livro é maravilhoso, Manual de Direito Administrativo, de Matheus Carvalho. Professora, eu quero uma leitura assim, densa, com repetição, para eu poder fixar mesmo o direito administrativo. Esse daqui, Direito Administrativo Descomplicado. Professora, eu gosto de uma coisa mais prática, rápida e objetiva. Esse daqui, ó, de Alexandre Maza. Professora, eu tô sem tempo, então tem que ser uma coisa assim, um resumão. Tem o resumo do Direito Administrativo Descomplicado. Então tem várias opções, você escolhe qualquer uma delas que você vai estar muito bem atendido. Só que outra coisa, sempre, sempre, sempre não caia na besteira de simplesmente ler, simplesmente olhar a teoria. Para poder você ter sucesso no seu concurso, você tem que juntar o maior número possível de teoria com questões. E onde é que você arruma essas questões? Hoje está muito facilitado, porque hoje existem sites que eles já vão fazer o filtro das questões para vocês. Então eu indico, por exemplo, esses daqui, ó. Tem o Questões de Concurso, que é bem famoso, ele faz o filtro. Se você quiser questões, por exemplo, da área de Direito Administrativo, assunto Poderes Administrativos, você bota lá e ele filtra para você também. E tem uma outra opção, que é o TEC Concursos, que também tem essa mesma proposta de fazer um filtro. Aí você analisa, separa o assunto que você quer estudar e vai estudar de maneira organizada. Então eu gastei esse tempo inicial para poder falar para vocês as redes sociais,
para poder mostrar para vocês algum tipo de bibliografia e para poder dizer, por favor, junte o maior número de teoria com questões. Então aqui tem sites onde você pode achar essas questões. Só que sem perder tempo, qual vai ser o nosso primeiro ponto? Esse daqui, ó, regime jurídico administrativo, onde a gente vai estudar as partes dos princípios, princípios expressos, princípios implícitos. Vou logo te dizer uma coisa, eu não vou passar esse primeiro tópico aqui falando de todos os princípios do direito administrativo. Vou falar dos principais, porque os outros princípios eles vão sendo estudados ao longo do curso. Então, vamos inicialmente entender isso daqui. Só que para poder entender o regime jurídico administrativo, eu quero fazer uma evolução histórica com você, para poder você ter uma visão mais ampla do que seria de fato o direito administrativo. E para isso, eu vou começar a fazer uma coisa que eu sempre faço ao longo do curso inteiro, que é desenhar. Tanto que eu digo que eu faço um direito administrativo desenhado. E para poder a gente entender melhor, vamos fazer vários esquemas para poder facilitar o seu entendimento. Vamos começar pensando no seguinte, ó, pensando em como é que eu formo o Estado. Veja bem, existe algumas questões de prova que elas vão perguntar o que é o Estado. Aí esse Estado daqui, ó, ele possui elementos. Quais são os elementos que formam o Estado? E primeiro, o que são os elementos? Elementos é o mínimo que eu tenho que ter para poder formar o Estado. E qual é o mínimo que eu tenho que ter para formar um Estado? Eu preciso de 3 coisas. Para formar o Estado, eu preciso disso daqui, ó, de povo, território e um governo, que pode aparecer na sua prova só o nome governo ou o nome governo soberano. Então veja, alguns editais eles pedem um conceito de Estado e junto desse conceito de Estado eles vão pedir os elementos, que é aquilo que eu tenho que ter no mínimo para poder conseguir formar o Estado. No mínimo eu tenho que ter o quê? Um povo situado em um território e sujeito a um governo soberano. Então perceba, se eu tenho um povo situado em um território e sujeito a um governo soberano, pronto, formei o Estado. Era o mínimo que eu tinha que ter para poder formar o Estado. Tendo isso, eu formei. Então é esse o conceito de Estado. Um povo situado em um território e sujeito a um governo. Só que aí você vai perceber o seguinte, ó, depois que eu formei esse Estado daqui, ele vai começar a desempenhar algumas funções. Então, o Estado, ele começa a desempenhar algumas funções depois de formado. E quais são as 3 funções que o Estado ele começa a desempenhar? Ele tem a função legislativa, ele tem a função administrativa e ele tem a função judicial. São as 3 funções do Estado. Então vai percebendo que fácil, ó. Para poder formar um Estado eu preciso de alguns elementos. O que são os elementos? O mínimo que eu tenho que ter para formar um Estado. No mínimo eu tenho que ter um povo situado em um território e sujeito a um governo. Tendo isso, formei o Estado. Formado o Estado, ele começa a desempenhar algumas funções. E quais são as funções? Meus amigos, gostou da aula do professor? Grande professor. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo para o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco 2016, acesse nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos a melhor proposta pedagógica e o melhor custo-benefício da internet. Pode pesquisar, pode procurar, que você vai concordar conosco aqui do LAC Concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, aqui no LAC é o único site do Brasil que você vai se preparar, você vai estudar para esse concurso com um projeto pedagógico diferenciado. Aqui nós temos uma grande metodologia chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concursos. Basta cumprir suas metas de estudos, que lá em março você vai fazer essa prova e vai sair muito bem na prova. Ok, meus amigos? Grande abraço. Ah, já ia esquecendo. Você gostou da aula?
que é o material de apoio. Então clique aqui embaixo, tem um link, você vai lá no site, vai estar lá em documentos, você pode fazer download dessa videoaula a custo zero. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá